Paz e alegria. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um santo muito importante para nós brasileiros, Santo Inácio de Loyola. Por que ele é importante para nós? Porque os primeiros evangelizadores, aqueles primeiros que trouxeram a mensagem de Jesus ao Brasil, eram os jesuítas. Os jesuítas, a Companhia de Jesus, que foi fundada por Santo Inácio de Loyola. Eu gosto muito da história de Santo Inácio, porque a sua conversão começa quando ele começa a meditar, ler e conhecer a vida dos santos. Então, a vida dos santos, conhecer a vida dos santos foi primordial na sua vida, na sua conversão. Ele era um jovem rico, século XVI, iniciozinho do século XVI, finalzinho do século XV, início do século XVI, e ele estava, vamos dizer assim, imbuído daquele espírito de guerras, de lutas, de torneios, e se fere, vai se machucar e vai ficar de repouso. E os únicos livros que tinha para ele ler era a vida de Cristo, e a vida de santos. Então, esses dois livros, vão fazer com que ele tenha uma experiência de Deus. E tudo muda. Então, depois ele vai entregar a sua espada aos pés da imagem de Nossa Senhora, dizendo, dou toda a minha vida, todo o meu passado, todos os meus planos, todo o meu futuro e tudo que eu imaginava da minha vida, eu entrego. E aí, a partir daí, ele começa a estudar, ele começa a buscar, vai criar os famosos exercícios espirituais que chegam até hoje para nós, uma espiritualidade muito própria dos jesuítas que chega para nós. Vai encontrar com um grupo de amigos na França e ali vai sair, dali vai sair a fundação da Companhia de Jesus, os jesuítas, que são tão importantes na evangelização, no anúncio do evangelho. Papa Francisco, nosso Papa Francisco é jesuíta, e ele disse, falando do Santo Inácio, ele diz assim, o brasão dos jesuítas tem aquelas letras, IJHS, Jesus Salvador dos homens. Para a gente estar sempre lembrando que o centro de tudo é Cristo. Então, é esse espírito dos jesuítas que veio para nós brasileiros através dos grandes evangelizadores. Nós temos aqui também o testemunho de São José de Anchieta, do padre Manuel da Nóbrega e tantos outros jesuítas que deram a vida para trazer o evangelho para o Brasil. E a partir de Santo Inácio, dessa experiência, ele tinha um grande desejo também de ser um grande evangelizador, mas os planos de Deus são outros. Ele vai ser eleito o superior dessa nova ordem e vai ficar em Roma, e de Roma ele envia todos os seus companheiros, todos os seus filhos espirituais para evangelizar em todos os cantos conhecidos daquela época. Então, a gente destaca também a figura de um grande amigo seu, São Francisco Xavier, que foi evangelizar nas Índias, naquela região do Oriente. Então, Santo Inácio deu a vida pelo Evangelho e deixa para nós grandes testemunhos. E uma coisa que eu gosto de falar do amor que ele tinha, um amor infinito por Jesus, que transborda na sua vida. E aí ele diz, o amor deve ser colocado mais nas obras do que nas palavras. O Papa Francisco sempre diz isso de uma outra forma, mas ele diz que o amor é muito concreto, mais nas obras do que nas palavras. E uma outra frase dele é a seguinte, para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles que não creem,
nenhuma explicação é possível. Então, se eu me fecho àquilo que Deus quer, não adianta, nada vai me convencer. Mas se eu me abrir, se eu falar, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, nenhuma explicação é necessária. E uma coisa que a gente pode lembrar sempre, ele fala assim, devemos confiar tão incondicionalmente na graça de Deus, como se os meios humanos não pudessem fazer nada, mas aproveitar ao mesmo tempo todos os meios humanos com tal visão e força, como se o resultado só dele dependesse. Acreditar nesse Deus. E aí, também uma frase que o Papa Francisco sempre fala muito dele, é: muito depressa nos cansamos em receber os dons de Deus, e ele nunca se cansa de nos dar. O Papa Francisco, pegando essa frase, fala para nós: Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós que cansamos de pedir perdão. Que Santo Inácio de Loyola venha interceder por nós, para que nós nunca nos cansemos de receber a graça e o perdão de Deus.